Bem-vindos, amigos ouvintes, ao programa Chimarrão com Espiritismo. No formato de perguntas e respostas, abordaremos comentários do espírito Miramês sobre as questões do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Neste 37º programa, antes de fazermos a questão propriamente dita, teremos um comentário de Allan Kardec. Formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Eis então a pergunta propriamente dita, 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Resposta dos Espíritos. É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Nota de Allan Kardec. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Comentário do Espírito Miramês. O termo Deus é a partida para todos os assuntos, é a gênese de todo existir, e o universo é o seu trabalho, é o seu corpo ciclópico, que fala para todos nós, mais de perto, da grandeza do Criador. Deus é uma causa invisível, mas real. Constatamos sua existência pela sua criação visível, com que apalpamos e enxergamos. Crer em Deus é função da inteligência. A própria ciência já não pode andar mais sem a convicção da existência de uma força superior que conduz e sustenta todos, na maior expressão que se pode ser. O que a história universal nos oferece está fora dos limites da percepção comum dos homens. Os segredos, a ciência, a filosofia e a religião que se constatam no saber são sobremaneira avançados no sistema que a sabedoria nos expõe para que possamos entender, ou começar a entender, os primeiros passos da grandeza universal. É tão amplo o campo do conhecimento na Terra que está para nascer nela um homem que conheça todas as coisas em um só conjunto de sistema doutrinário. As divisões existentes em tudo o que se sabe são para facilitar a compreensão de tudo que se quer aprender. E nesse sentido, a medicina, o direito, a mecânica, a religião e a própria cultura se dividem em variadas especialidades. Tudo se divide para ser melhor compreendido e disseminado e para entendermos melhor. Se enchêssemos um saco de letras do alfabeto, nunca entenderíamos o seu grande objetivo. Ao passo que, se as ordenarmos com inteligência, divididas na harmonia que a mente determina, compreenderemos a sua incomparável missão de instruir as criaturas. Deus dividiu o seu saber pelas leis que determinou e fez nascer o universo. Homem algum é capaz de alcançar e mesmo sentir o que é a grandeza da vida universal. Mesmo da terra em que estagia, a mente humana não tem condições para sentir a sua extensão, visualizando as águas, os mares, as matas, as árvores, o ar, a luz, as trevas, o fogo, os minerais, os animais e eles próprios, cada um com o seu dever específico, de acordo com a sua missão e os seus limites. Para tanto, os mesmos homens criaram as leis e, na intuição, fizeram uma cópia das leis naturais, não tão perfeitas quanto elas, por não suportarem sua harmonia, mas nessa cópia
é que poderão viver mais ou menos em paz na terra que habitam por misericórdia de Deus. O universo não é Deus, no modo que muitos pensam ser. Ele está ligado ao Criador por fios que desconhecemos, por enquanto. Porém, é obra das suas mãos, na ternura do seu magnânimo coração. Deus fez tudo em perfeita harmonia, por ter em evidência o atributo do amor. É bom que comparemos as coisas da terra no sentido de compreendermos a separação do Criador com as coisas criadas. Separação no sentido de entendermos que uma não pode ser a mesma coisa que a outra. Se no planeta em que vivemos não existissem homens inteligentes, estaria tudo dentro do padrão primitivo. Mas, como existem há milênios os seres capacitados de razão, encontramos grandes obras que revelam os criadores, porque por si só elas não se fazem. Essa é a equação que devemos dominar para reconhecer a existência de um Criador fora da criação, com a sua personalidade diferente, com a sua existência própria, a fazer leis, a construir mundos e sóis, estrelas, galáxias e universos, sem conta, que fogem à capacidade humana e mesmo às espirituais. A mente do homem é insignificante em comparação com a mente divina, mas pode tornar-se gigante se ela for obediente aos preceitos organizados pela fonte criadora. E, ainda mais, se o universo existisse de toda a eternidade, como Deus, não poderia ser obra sua. E se ele está submetido às leis, ele não tem vontade própria qual Deus. É uma mecânica dirigida por uma sabedoria, e esta é esse Deus de que falamos e que todos sentem na profundeza da consciência.